Olá pessoal, estou aqui na clínica, estou no Instituto Clédia Lourenço. Aproveitei esse momentozinho para gravar um vídeo que me pediram, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre uma temática bem interessante. Tem uma música que fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, pela música já deu para notar que eu vou falar sobre síndrome de Gabriela. Então, quem é esse indivíduo que eu posso pontuar como um traço de personalidade? Então, quem é esse indivíduo, né? São pessoas muito críticas, rígidas e que, no fundo, elas sempre estão certas, né? Mas por trás desse ato de eu estou sempre certa, tem um indivíduo que não quer mostrar muito suas fragilidades, né? Então, imagina aquelas pessoas que a gente conhece muito, que trazem a frase do seguinte tipo: eu sou assim, quem quiser gosta de mim, né? Quem não gostar tá tudo certo. Então, é como se elas se posicionassem em um ponto, né, nessa sociedade onde elas estão sempre certas, né? São donas da verdade. Então, são pessoas muito difíceis de convivência nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos afetivos, nos trabalhos. Mas são pessoas que elas se colocam como pessoas verdadeiras pessoas imutáveis, né? Como se elas não precisassem de mudança nenhuma. E aí elas passam pela vida sem cumprir uma função básica da existência humana, que é o processo de evolução e de transformação. Então, a gente está sempre mudando, né? O nosso pensamento de 10 anos atrás não é o nosso pensamento de hoje, né? Não será o nosso pensamento de amanhã. Então, nossos pensamentos, nossos comportamentos, né? Algumas filosofias de vida, algumas coisas, a gente está sempre fazendo esse processo de modificação para um processo de evolução, porque a gente é assim, né? O ser humano, ele precisa cumprir esse requisito básico de transformação, né? A vida, ela já é uma transformação. A gente sai de uma fase da infância para uma fase da adolescência, para uma fase adulta, para uma fase de amadurecimento, para uma fase idosa e até de morte, e tudo isso é um processo evolutivo. E me parece que a síndrome de Gabriela, a pessoa se coloca como imutável, não muda, é sempre assim, é dessa forma. E elas buscam pessoas e procuram pessoas que justamente se adaptem justamente a elas, né? Então, o outro num relacionamento de amizade está sempre errado, ela está sempre certa ou ele está sempre certo, né? Num relacionamento afetivo, o outro está sempre errado, então ele ou ela está sempre certo. É complicado quando você lida com um relacionamento assim, onde o outro está sempre errado e a pessoa, né, com esse traço de personalidade está sempre correto. Então, são pessoas que procuram justamente pessoas que têm algumas debilidades emocionais, né, que já têm um perfil um pouco mais de submissão, e que elas vão aceitar como elas estão se posicionando nessa vida. Então, são pessoas que não querem mudar de hipótese nenhuma, né? No fundo, são pessoas que têm muitos problemas com críticas, né? Elas precisam estar certas o tempo inteiro, porque elas não gostam de ser criticadas. Elas precisam estar certas o tempo inteiro, porque elas não querem que veja realmente algumas fragilidades nelas. E aí a gente sabe que isso faz parte até de estudo, né? Pessoas, quando elas descobrem alguma doença terminal ou quando estão prestes a morrer, elas, assim mesmo, elas cumprem a função da vida mesmo, que é o processo de mudança, né? Então a gente vê, segundo estudos, que pessoas, quando descobrem essas doenças terminais ou estão prestes ali da morte, elas têm processos de mudança naquele momento, né? Elas se arrependem, elas pedem perdão, elas buscam mudar ao longo ali o pouco tempo de vida que elas têm. Então, isso faz parte do nosso processo, né, de evolução, de vida. Então, a síndrome de Gabriela não quer mudar, né? A síndrome de Gabriela são pessoas que elas querem estar naquele ponto da razão o tempo inteiro. Então, são pessoas que, se você estiver numa roda de conversa, a pessoa está sempre certa, ela invalida a fala das outras pessoas, né? Se está num relacionamento,
ela sempre posiciona a culpa para o outro, né? E a pessoa está sempre certa, e esse outro, com algumas debilidades emocionais que eles têm, eles acabam aceitando. E é complicado quando a gente se posiciona nesse universo desta forma. Então, que a gente possa ver qual é realmente a busca que a gente tem para essa vida. Por isso que muitas pessoas, o processo da terapia, né, desse site terapêutico que a gente tem aqui, é justamente um processo de mudança, né? As terapias são processos de mudança, né? Dentro da sala de terapia, muitos terapeutas, né, eles veem vidas mudarem mesmo por uma questão muito de resiliência do próprio paciente, de parar um pouco dessa vida um pouco robótica e buscar uma vida de transformação, uma vida diferente, uma perspectiva diferente, certinho? Então fica aí a dica sobre esse signo de Gabriela e até o próximo vídeo.